acordo com o artigo 97 do Regimento Interno, damos início à fase da ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura da pauta, incluindo na íntegra o item número 1. Senhor presidente, questão de ordem, poderia fazer uma colocação? O vereador Edson, ele apresentou na última sessão o acolhimento, está aqui hoje na pauta, ou o arquivamento de uma suposta irregularidade do contrato de locação de imóvel na Avenida Independência, no bairro do Aquário, onde seria instalado uma nova sede da Polícia Militar. Só que hoje nós recebemos aqui, nesse momento, na mesa, a mesma apresentação que o vereador fez, ele também fez no Ministério Público, dia 24/11, hoje é 4/12. E, pelo que eu entendi, através do doutor Rogério Sanches, ele já notificou a Controladoria, doutor Elvis, o prefeito, ele tem 15 dias para dar um retorno. Eu pediria a Vossa Excelência, até para nós ouvirmos o jurídico da casa, a suspensão por 10 minutos, para que nós pudéssemos entender. O pedido é o mesmo que foi apresentado no Ministério Público, que já deu 15 dias para a Prefeitura dar um parecer. Se nós montarmos uma comissão para pedir que vai para o Ministério Público, já está no Ministério Público e ele já deu um prazo. Está aqui, ó. O prefeito tem até 15/12 para justificar a questão do suposto contrato, de supostas irregularidades. Eu gostaria que, de repente, se nós pudéssemos conversar a respeito do trabalho, mas, pelo que eu recebi agora, acho que todos os vereadores receberam agora. E o Ministério Público já deu 15 dias para a Prefeitura prestar esclarecimento. Agora eu vou provar uma coisa, nós entramos em recesso daqui 10 dias, sendo que daqui 15 dias, e o documento é público, nós podemos apreciar o documento a qualquer hora. Apenas uma colocação, vereador, senhor presidente. De acordo com o decreto-lei número 201 de 67, independentemente disso, nós temos que colocar a apreciação do plenário. Prossiga, primeiro secretário. Ordem do dia. Acolhimento ou arquivamento de denúncia ao prefeito municipal. Excelentíssimo senhor presidente, venho por meio destes encaminhar para análise de Vossa Excelência o assunto referente à suposta irregularidade no contrato de locação do imóvel na Avenida Independência, no bairro Aquários, onde seria instalada a nova sede da Polícia Militar. A locação do prédio foi feita pela Prefeitura de Vinhedo em julho de 2016 e permaneceu fechado, sendo pago R$11 mil por mês e causando até julho deste ano um prejuízo aos cofres públicos de R$132 mil. A Prefeitura alugou o referido imóvel para atender uma solicitação do comando da 4ª Companhia PM de Valinhos. Cópia de respostas em anexo. De acordo com a Polícia Militar, a mudança não pôde ser feita porque seriam necessárias adaptações do imóvel, conforme parâmetros da corporação. Por ser um imóvel particular locado legalmente, a Prefeitura e o Estado não poderiam pagar pelas reformas e, como não foi negociado antecipadamente com o proprietário, nenhuma das partes quis assumir o custo. Resposta dada ao Jornal de Vinhedo no dia 29/7/2017. O contrato de locação do imóvel objeto foi realizado pela Prefeitura Municipal de Vinhedo e fora feito sob o convênio GSSP/ATP 209/2011, autorizado pela Lei nº 2.376 de 1998 e suas alterações. Cópia também em anexo. Esta Lei nº 2.376, de 10 de dezembro de 1998, autoriza o Executivo Municipal a celebrar convênio com o Governo do Estado de São Paulo por intermédio da Secretaria de Segurança Pública. O artigo 3º da referida lei diz que a arrecadação do valor das multas previstas na legislação de trânsito por infrações praticadas no uso das vias terrestres do município relacionadas na Lei Federal número 9.503, de 23 de setembro de 1997, será feita diretamente pela municipalidade. Cópia também em anexo.
O decreto número 36.763, de 12 de maio de 1993, cláusula segunda das obrigações. A. Ceder para o Estado para uso da Secretaria de Segurança Pública, mediante instrumento público, imóvel, em perfeitas condições para serem instaladas serviços e dependências policiais, no prazo de 60 dias após a assinatura do presente ajuste, sem quaisquer ônus para o Estado. Cópia também em anexo. Assim, solicito que seja submetido ao plenário o presente pedido para a constituição de comissão processante com fundamento no artigo 4º, inciso 8º do Decreto-Lei nº 201/67, para apurar a denúncia aqui descrita ante o aparente cometimento de suposta infração político-administrativa. Sem mais, assina o vereador Edson PC. Questão de ordem, senhor presidente. Com a ordem. Eu gostaria de entender qual é o objeto específico, uma vez que há dois, se é que entendi corretamente, dois assuntos absolutamente distintos numa mesma denúncia. Se eu tiver entendimento diferente de um de outro, como que eu posso votar? Desculpa, Marcos, eu estava falando com o Beto, eu não entendi a pergunta. Presidente, eu gostaria só de entender uma questão. Aparentemente, eu vejo aqui uma questão tratando de locação de um prédio e outra de questão de divulgação de multas, numa mesma denúncia. Ou não entendi corretamente? Não, só sobre a locação do prédio. A denúncia, a análise que vai ser feita é somente em relação à locação do prédio. É isso? Isso. Eu fiz um requerimento pedindo informação à prefeitura sobre o convênio do Vereadores, imóvel. só um minuto. Como eu estou vendo que tem alguns vereadores que não estão entendendo muito bem, eu vou suspender a sessão por 10 minutos para tratar desse assunto. Ok. Sessão suspensa por 10 minutos. Está aqui. Está no ofício. Então, mas o encaminhamento ao presidente está aqui.
mas depois tem outra pauta, tem que ler toda a pauta. Mais uma vez, boa noite a todos. Solicito ao segundo secretário que proceda a verificação de presença de vereadores e vereadoras. Vereadora Ana Genesini. Presente. Vereador Carlos Florentino. Presente. Vereador Edson PC. Presente. Vereador Edu Gelme. Presente. Vereadora Flávia Bittar. Presente. Vereador Márcio Melli. Presente. Vereador Marcos Ferraz. Presente. Vereador Nil Ramos. Presente. Vereador Paulinho Palmeira. Presente. Vereador Rodrigo Paixão. Presente. Vereador Rubens Nunes. Vereador Rui Macaxeira. Presente. Vereador Sandro Rebeca. Presente. Senhor presidente, 3 vereadores presentes. Havendo um legal sobre a proteção de Deus, reiniciamos nossos trabalhos declarando reaberta a 40ª sessão ordinária da 17ª legislatura. Peço ao primeiro secretário que proceda à leitura da pauta. Discussão e votação únicas. Emenda modificativa número 1 ao projeto de lei complementar número 11 de 2017. Artigo único. Desse é o artigo 6º do projeto a seguinte redação. Artigo 6º. O conjunto de unidades habitacionais Vinhedo 4, de que trata o artigo 4º desta lei, denominar-se-á Conjunto Habitacional Gilmar Cruz. Ocorre a maioria simples com os pareceres da Procuradoria Jurídica, Diretoria de Assuntos Jurídicos, avulso com senhores vereadores. Segunda discussão e votação. Projeto de Lei Ordinária número 46/2017. Dispõe sobre o Plano Plurianual PPA do município de Vinhedo para o período 2018 a 2021 e dá outras providências. Ocorre a maioria simples com os pareceres da Procuradoria Jurídica, Diretoria de Assuntos Jurídicos e das comissões permanentes, avulso com senhores vereadores. Primeira discussão e votação. Projeto de Lei Complementar número 11 de 2017. Dispõe sobre a desafetação do imóvel que especifica e autoriza a sua alienação por doação à Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo, CDHU, e dá outras providências. Ocorre a maioria absoluta com os pareceres da Procuradoria Jurídica, Diretoria de Assuntos Jurídicos e das comissões permanentes, avulso com senhores vereadores. Projeto de Lei Ordinária número 70/2017. Altera a redação do artigo 2º da Lei Municipal número 3.764, de 20 de julho de 2017, que altera dispositivo da Lei Municipal número 2.537, de 27 de novembro de 2000, que dispõe sobre o Conselho Municipal de Esportes e dá outras providências. Ocorre a maioria simples, com os pareceres da Procuradoria Jurídica, Diretoria de Assuntos Jurídicos e das comissões permanentes, avulso com senhores vereadores. Nada mais com o senhor presidente. De acordo com o artigo 5º do Decreto-Lei número 201 de 67, artigo 5º, o processo de cassação do mandato prefeito pela Câmara por infrações definidas no artigo anterior obedecerá ao seguinte rito, se outro não for estabelecido pela legislação do Estado respectivo. A denúncia escrita em infração poderá ser feita em qualquer eleitor com a exposição dos fatos e a indicação das provas. Se o denunciante for vereador, ficará impedido de votar sobre a denúncia e de integrar a comissão processante, podendo, todavia, praticar todos os atos de acusação. Se o denunciante for o presidente da Câmara, passará pelo presidente ao substituto legal para os atos do processo e só votará se é necessário para complementar o quórum de julgamento. Será convocado suplente do vereador impedido de votar, no qual não poderá integrar a comissão processante. Depois da denúncia, o presidente da Câmara, em primeira sessão, determinará a sua leitura e consultará a Câmara sobre seu recebimento. Decidido o recebimento, pelo voto da maioria dos presentes, na mesma sessão será constituída a comissão processante, com 3 vereadores sorteados, entre eles desimpedidos, os quais elegerão, desde logo, o presidente e o relator. Assim, franqueia a palavra aos vereadores que queiram se manifestar sobre a denúncia e o seu tempo será cronometrado por 5 minutos. Algum vereador? Não. Aberto aos 13 vereadores. Peço a palavra. Com a palavra o vereador Edson PC. Tem 5 minutos. Boa noite ao público presente. Essa comissão processante que eu sou, que entrei com a denúncia, é daquele prédio que ficou alugado. Foi R$11.000 por mês
totalizando R$132 mil. Isso daqui não é política, não é cassação, não virou questão é política, não é. É dar resposta ao povo, tá? Isso daqui é dar resposta ao povo, porque foi jogado 132 mil no lixo, tá? Vai lá, a casinha do Papai Noel lá, ó, não tem decoração, não tem dinheiro para fazer decoração, mas gastar 132 mil, vou mostrar agora as provas para os senhores vereadores e para a população também, tá? Soninha, você pode passar para mim as fotos? Olha lá, ó, para vocês terem ideia, dia 16/5/2016 a prefeitura foi atrás dos imóveis para alugar. Pode passar, Soninha. Contrato, tá aí o contrato também, pode passar, Soninha. Tá, o valor, tudo bonitinho, pode passar. Aí, ó, é o contrato, pode ir passando, Soninha. Tá, isso. Olha lá, esse é o contrato que a prefeitura fez, pode passar. Tá. Aí, dia 5 de janeiro, ele teve uma reunião com a Polícia Militar, falando da nova sede, tá aí também, matéria do site da prefeitura. Pode passar, Soninha. Matéria do Jornal de Vinhedo que fala da devolução, tá? Pode passar. Eu fiz um requerimento, tá? Pedindo informações sobre esse prédio para a prefeitura. E o que ela me respondeu é o seguinte. Eu perguntei qual foi a justificativa para a locação do imóvel onde seria instalado a nova sede da Polícia Militar. 2. Houve convênio entre a Prefeitura Municipal e a Secretaria de Segurança Pública? Sim, cópia do contrato capa a capa. Tá? Qual que foi a resposta deles? Justificativa para a locação do imóvel, objetivo do mesmo foi atender uma solicitação do comando de Valinhos. Ok. 2, onde eu pedi se tinha convênio. Convênio, quando a feitura do contrato de locação do imóvel, objetivo deste mesmo, feito sob egídio, convênio, tal. Sabe esse convênio que eles colocaram ali? Sabe o que é? É convênio de multa, não tem nada a ver com convênio de imóvel. Não existiu convênio. Não existiu convênio. A prefeitura alugou por alugar, tá? Soninha, passa outra. Aí a resposta, pode passar, Soninha? Aí a resposta deles, que é o que eu fiz, o decreto que eles falaram, tá aí, ó, para vocês verem, que autoriza o exercício e tal, para multa, não tem nada a ver. E é o seguinte, vamos lá, você vai alugar uma casa. Você vai montar alguma coisa. Primeiramente, você vai ver o que vai poder colocar lá dentro. Existe um decreto, antes da prefeitura alugar, existe um decreto que fala, ó, você tem que estar entregando, olha o que está escrito no decreto, você tem que entregar o imóvel adaptado em 60 dias após o fechamento do convênio. Não existiu isso. Não existiu isso. Dinheiro do povo jogado no lixo. Tá? Ah, mas você entrou lá no judiciário. Aqui é uma coisa, aqui é um órgão, lá é outro. Eu posso sim entrar aqui. E outra, eu não estou querendo desprezar nenhum dos vereadores aqui. Ao contrário, eu estou aqui só para fazer meu trabalho. Tá? Eu estou aqui para fazer o meu trabalho. Qual que é meu papel? De fiscalizar. Tá? É de fiscalizar o dinheiro público. Ok? Então, eu peço aos senhores vereadores, tá aí a prova, que o prefeito pegou o dinheiro, alugou durante um ano, 11 mil por mês. Se fosse dinheiro dele, ele faria isso? Ele faria isso? Se o dinheiro fosse dele, do bolso dele, você vai ficar pagando um ano ali, ó. Faria isso? Eu acho que não. Eu acho que não. Ninguém daqui faria isso. Temos secretários, temos diretor. Vocês fariam isso? Não? Eu acho que... Eu tenho certeza. Então eu peço, tá, a esta casa, vamos fazer o nosso trabalho. Vamos fazer o nosso trabalho. Não é política. Não é política. E outra, eu passei essas informações antes de... Tem pessoas aqui que sabem. Que chegou. Se tiver prova, eu voto. Eu quero ver aqui. Tá aí. Falaram. Obrigado a todos. Mais algum vereador? Mais algum vereador?
Com a palavra, o vereador Rodrigo Paixão. Senhor presidente, senhores parlamentares, público presente, internautas, mais uma vez boa noite, aqueles que não estavam na minha primeira fala. Eu quero fazer algumas reflexões aqui a respeito do que a gente está votando, né? Até porque não acho que comissão processante é algo que se deva utilizar o tempo todo, é algo muito precioso numa Câmara de Vereadores, num parlamento, né? É algo muito importante, muito impactante, não é qualquer coisa, né? Então, inclusive, no final de semana, eu conversava com algumas pessoas da política da cidade e numa mesa eu falei o seguinte: eu fico com receio da gente não judicializar, ficar levando algumas questões, até coloquei isso para o vereador Edson PC e tal, porque muitas questões devem ser debatidas no campo das ideias e nem tudo deve ser ou judicializado ou levado ao limite de uma comissão processante ou de uma CPI. Aí a pessoa me deu a seguinte dica, falou: Rodrigo, dê uma olhada na história das comissões processantes dessa cidade e veja quem as assinou. Eu fiz a pesquisa. Nós tivemos 4 comissões processantes na história da nossa cidade, proposta por parlamentares. No ano de 2008, foram 3. A primeira delas, contra o então prefeito Calu Donato, ela foi assinada pela então vereadora Ana Genesini, Antônio Luiz Falsarella, Cássio Capovilla, Danilo Ferraz e pelo então vereador Jaime César Cruz. A segunda comissão foi também contra o então prefeito Jaime Cruz. Essa passou, uma não passou e a outra passou. Assinaram Ana Genesini, Toninho Falsarella, Cássio Capovilla, Danilo Ferraz, Jaime César Cruz. E teve uma terceira comissão processante no ano de 2008, contra a então vereadora Cátia Tramontano. Ela foi assinada também por esses signatários. A anterior foi no ano de 2006, ela foi proposta contra o então vereador Marcos Ferraz e foi proposta pelos seguintes vereadores à época: Danilo Ferraz, Cássio Capovilla e Jaime César da Cruz. Bom, o que eu quero dizer com isso? Todas as comissões processantes propostas na nossa cidade por parlamentares tiveram a chancela do atual prefeito Jaime Cruz. Então, só para deixar claro que eu relativizei aquilo que eu pensava sobre judicializar, fazer comissão processante, porque, efetivamente, o então vereador Jaime Cruz gostava muito de processar as pessoas e de colocar comissões processantes. Isso é uma questão. A outra que eu quero esclarecer aqui é o seguinte: CPI é um instrumento de averiguar algo que a gente tem uma dúvida. Teve uma denúncia e tal. Gastou, sei lá, superfaturamento da merenda, não se sabe exatamente e tal. Então você vai lá, instrui, na época a gente não teve as assinaturas, e aí, eventualmente, o resultado da CPI, que é para averiguar uma primeira denúncia, você encaminha para o Ministério Público ou abre uma comissão processante. Portanto, a comissão processante é algo que deve ser aberto quando se tem uma certeza de algo. A pergunta é: nós temos certeza de algo aqui? Respondo que sim. Pelo seguinte: cabe ao agente público fazer tudo aquilo que a lei determina a ele, nada mais. E um agente privado, ele pode fazer tudo aquilo que a lei não o proíbe. Isso é uma máxima do direito administrativo. Então, o prefeito não pode alugar um local, ele não pode dar dinheiro para as pessoas, ele não pode fazer nada disso, só pode fazer aquilo que está em lei, em autorização legislativa ou um termo legal. Esse termo legal de aluguel lá do espaço da PM não existe. Ele não existe. A PM não assinou nada. Então foi alugado um prédio sem objeto. E pior, gente, com a denúncia feita por nós aqui, o vereador do GEL me levantou, eu emendei, mandei para a internet, queriam inclusive investir dinheiro público para reformar o prédio, que é uma coisa absolutamente, seria mais sinistra ainda. Mas efetivamente há um objeto aqui. Foi aplicado mais de 100 mil reais de recursos públicos em algo que não tinha nem autorização legislativa e nem um instrumento legal para tanto.
num cenário onde o prefeito falava que estava economizando, que estava na campanha de austeridade, e a população de Vinhedo está aqui passando todos os tipos de necessidade, de medicamento, até as diversas questões aí que nos afligem. Os servidores públicos sabem muito bem disso. Então, eu encaminho aqui o voto favorável à instauração da comissão processante. Mais algum vereador? Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Sandro Rebeca. Boa noite, senhor presidente, senhoras vereadoras, público presente, internautas que nos acompanham. Quero ajudar também na reflexão, para que a gente tenha como princípio a função de cada membro político, vamos chamar assim, não é? O Ministério Público com a função dele, o Poder Executivo também com a função, e aqui os vereadores partindo do pressuposto que é uma função básica a questão da investigação, a fiscalização. O que eu pensei diante dessa proposta, quando o vereador Edson PC nos colocou? Eu fui buscar um pouquinho de teoria para tentar ajudar na reflexão mesmo, de fato, o que a gente pode trazer de melhoria para a cidade de Vinhedo. E aí eu gosto muito de usar a questão da lição aprendida, não é? A lição aprendida é uma teoria que nós usamos na engenharia para que tudo aquilo que você cometa um equívoco, cometa um erro, que você não replique esse erro novamente. A lição aprendida ela nos ajuda para que quando você desperdiça algum tipo de bem, seja ele dinheiro, material, humano, que você refaça, corrija esse desvio de caminho e a partir daí você possa de novo fazer uma nova ação. A partir daí eu fui analisar aqui, não é? A partir do momento que eu vi a declaração e a comissão processante, em nenhum momento aqui está crucificando ninguém, muito menos declarando culpado ninguém. Eu acompanhei aqui toda a documentação e pelo que eu conversei com o vereador Edson PC, ele vai disponibilizar o que ele colocou aqui no início da fala, todo passo a passo. Não é que ontem ele cismou, ou domingo passado ele teve uma ideia e na segunda ele apresentou a comissão processante. Não, vem vindo num histórico, como foi mostrado ali, e as respostas não foram dadas. O que me ajudou a nortear o caminho do que eu decidi, do que eu enxergo do bem para Vinhedo, primeiro passo, a partir do momento que foi utilizada uma lei equivocada para responder ao requerimento, eu ainda penso que tem muita gente do bem na prefeitura, muita gente do bem. E se essa pessoa que é do bem cometeu um equívoco, ela precisa corrigir esse equívoco. Se ela estava mal informada, ou se ela pesquisou errado, a resposta do requerimento, perguntando do aluguel de R$132 mil disponibilizados com dinheiro público, de uma maneira equivocada, a resposta foi dada errada para a gente. Muito bem, aí continua. E aí o vereador indicou novamente, colocou o decreto correto, e aí a solicitação é simples. Descrição de um aparente cometimento de suposta infração política administrativa. É a maior oportunidade para que a prefeitura, o executivo, retome a credibilidade, mostre de fato que foi um equívoco. Tem muitas perguntas que precisam ser respondidas. Se identificou ali, tem um ruído no sistema, vamos chamar assim, que nos diz o seguinte, não, mas tem uma parte do contrato, que é a Secretaria de Segurança Pública, que ela estava envolvida e não se manifestou. Mas eu não vi também a Prefeitura mostrar o documento para falar assim, olha, a Secretaria me enganou. Ela falou que queria o prédio e depois voltou atrás. Simples assim, tem que mostrar esse documento. Então, de uma maneira bem tranquila, de uma maneira bem objetiva, no meu modo de entender, a comissão processante ajuda o executivo a não cometer o mesmo erro. Porque se aluga um prédio, concorda com um beneficiário, que no caso era a Secretaria de Segurança Pública, e não avalia esse prédio, paga esse dinheiro e acha que está normal, no meu modo de entender, é obrigação minha como vereador votar a favor da comissão processante para que a gente não permita esse novo equívoco. Então, por enquanto é isso. Eu acredito que, de uma maneira bem tranquila, a comissão processante pode ajudar o executivo a não desperdiçar dinheiro público. Esse é o meu modo de entender. Mais algum vereador? Essa palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Edu Gelme. Boa
Boa noite, presidente, vereadoras, vereadores, público aqui presente. Eu já, diante do que os vereadores já se pronunciaram, gostaria de fazer uma conjectura daquilo que está acontecendo nesse processo. Nós, cidadãos, precisaremos alugar uma casa. Eu vou lá, vou até uma corretora ou alguém que está alugando uma casa. Primeiro eu vou olhar a casa. Eu sei que o valor do aluguel vai ser X, que seja R$1.000. Ah, mas eu olhei que nessa casa precisa trocar o vaso sanitário, precisa trocar uma porta, precisa trocar um vitrô. Então, naturalmente eu vou alugar essa casa, mas desde que o locador conserte aquilo que está ruim. Aí eu fico com essa casa. Esse é o caminho mais correto e eu tenho certeza de quem precisa pagar aluguel vai querer alguma coisa em ordem. O que faz o Poder Executivo de Vinhedo? A PM, de fato, precisa de um local maior e melhor. O Executivo entrou nesse acordo e soube da necessidade que realmente precisaria alugar um prédio para a Polícia Militar. Então nós ouvimos aqui de vereadores, olha, mas o Executivo esteve com a Polícia Militar e eles disseram que o prédio estava ok. E aí a Prefeitura vai, aluga o prédio, sem o convênio, e aí a Polícia Militar não quer o prédio. Tanto é que eu comentei já há tempos atrás nessa casa, que a Prefeitura tinha alugado esse prédio, na época acho que era 1 ou 2 ou 3 meses já pagando aluguel, e não acontecia nada com a Polícia Militar de mudar. Porque me parece que a reforma nesse prédio ficaria em torno de 200 ou mais, R$200 mil. Agora, como é que você pode alugar algo, você fechou o contrato, mesmo sem o convênio com a Polícia Militar, e gastar mais 200 mil? O Executivo nem pode fazer isso. Deveria ter feito o acerto com o dono do prédio. Olha, senhor, se o senhor colocar em condições, pode assinar até um pré-contrato, nós vamos fazer a locação do prédio. Passa-se o tempo, 1 ano, e são pagos R$132 mil, e o prédio é devolvido. Isso não pode, isso está totalmente errado. Agora, muito bem disse aqui, vereador Sandro, o que é comissão processante? Denúncia de suposta irregularidade no contrato de locação do imóvel no bairro do Aquário. Gente, ninguém está crucificando ninguém. Abre-se uma comissão processante para apurar os verdadeiros fatos. Prefeitura, vocês erraram, jogaram dinheiro no lixo. Olha, o problema foi esse, se tem papel assinado com a PM ou não, e deu esse problema administrativo, gente. A comissão, ela dá oportunidade para o Poder Executivo se defender. E se a defesa dele for convincente, está perfeito, vai estar explicado aos vereadores e ao público. E se não for convincente, a comissão processante anda. Obrigado. Mais algum vereador? Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Carlos Florentino. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, público presente. Senhor presidente, eu acredito que toda essa discussão hoje está tendo porque não foi ocupado o prédio da PM. Se tivesse sido ocupado, eu tenho certeza que nenhum aqui hoje estaria fazendo essa comissão processante. Sabemos da precariedade da base da PM. Pode ser que não houve uma assinatura do convênio, mas houve a boa vontade, em vista da precariedade. Quem conhece a base da PM entende e sabe do que estou falando. A base alugada ali na Avenida Independência é uma base muito boa, muito boa. Eu conversei com vários PMs aí no começo do ano. A ansiedade deles de irem para aquele lugar
era muito grande. Só que o que os mesmos me diziam? Se não houver ordem do comando, lá de Campina, a gente não consegue ir para aquela base, dependendo de ordem. O nosso anseio é ir para aquele lugar. Quem teve na inauguração da base da PM, sexta-feira, em Valinhos, o nosso presidente esteve presente, vereador Macaxeira, o diretor de segurança, Anderson Brito, que aqui está presente, Felipe, viu muito bem a exclamação por parte do Comando Geral da Polícia Militar. Que se não fosse aqueles policiais militares que abraçaram a causa, jamais seria inaugurado aquele pelotão. E por que a nossa base aqui não poderia ser diferente? Sabemos, hoje, que existe o decreto. O decreto 36.763, 12 de maio de 1993, grau segundo das obrigações. Ceder para o Estado para o uso de Secretaria de Segurança Pública, mediante instrumento próprio móvel em perfeita condição para ser instalado serviço dependente policial no prazo de 60 dias. Sabemos disso. Mas sabemos hoje em dia, do jeito que está a situação do nosso município, estado e país, se não houver o entendimento, município, estado, a colaboração de cada um, nós não chegaremos em lugar nenhum. Se houvesse disponibilidade do comando de Campinas, colocar os PMs lá, com certeza, nós que trabalhamos na segurança pública, sabemos que nós temos condições, já que não vem do Estado, já que não vem do município, nós da segurança pública sabemos que nós temos condições, pelos méritos, de conquistarmos algo para aquele local. E com certeza, como eu já falei no começo dessa fala, se estivesse sendo ocupado, essa discussão não teria. Já foi feita a boa vontade por parte da prefeitura. Eu acho que não tem o que investigar, está sendo claro. Vai investigar o quê? Está sendo claro. Foi alugado, não foi ocupado, existiu o prejuízo do cofre público, com certeza. Mas se tivesse sido ocupado pela Polícia Militar, como queria os policiais militares da época, isso não seria um prejuízo. Agora, a culpa é do Executivo, é da Prefeitura ou é do comando da Polícia Militar de Campinas? Existe o mérito, existe o julgamento. E temos que ser claro em relação a isso. Por essa noite só, senhor presidente. Obrigado. Mais algum vereador? Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Paulinho Palmeira. Boa noite a todos. Bom, nós estamos votando aqui um pedido de instalação da comissão processante. Desde já quero dizer bem claro que eu respeito o voto de cada vereador que está aqui e assim espero que também seja respeitado o meu voto. E de antemão digo que eu vou votar contrário ao pedido e digo por quê. De fato, trata-se de uma questão onde estará se apurando aí, verificando, como bem disse inclusive o Florentino, o fato está bem claro. Foi alugado um imóvel e ele não foi ocupado. De quem é culpa? Do Estado, da PM, da Prefeitura, né? Eu participei ativamente nessa questão no passado, tentando junto à Prefeitura um local para a PM. Brigamos muito. Me recordo de alguns dos vereadores, acho que o Niltava, Florentino não era vereador à época ainda. Bom, fomos constantemente ver diversos lugares, fomos com o comando da PM diversas vezes lá buscar um local, até que chegou a achar o local que agradou muito a PM. De fato. Uma vez decidido o local, a PM queria umas adequações. E o local que está lá, não precisa nem falar comparado ao local que está hoje, né? Que é do lado do cemitério, todos sabem. Só de lá de fora você vê que as condições são hermeticamente mais favoráveis hoje do que
aquele prédio do que hoje. Então, a questão é se apurar. De fato, alugou e não utilizou o local. Se tivesse utilizado, não estaria se discutindo, né? Foi perda de dinheiro? Não, porque é PM isolar, né? Só que ela continuou no próprio prédio de hoje dela lá. Mas, de quem foi a culpa por não utilizar esse prédio? Foi da prefeitura ou foi da PM? E fato, uma vez caracterizado que houve aí o gasto com valores sem utilização do imóvel, isto é uma improbidade administrativa? Não estou aqui pré-julgando. É uma improbidade administrativa? Eu acho que quem vai apurar isso está lá na promotoria. Inclusive, já o doutor Rogério encaminhou um pedido aí, o doutor Rogério é um promotor de extrema competência da cidade e está apurando isso, como o vereador Rubens bem colocou. E se for uma improbidade administrativa, uma questão jurídica, volta-se para essa casa e pode julgar politicamente até o prefeito. Mas não julgar hoje, já vim aqui condenando-o. De repente, eu sei que ele é o chefe maior, fez de tudo para buscar o melhor para a PM e, de fato, não foi ocupado o local. Porque a PM queria adequações que giravam em mais de 300, a princípio, se eu não me engano, 500, depois a 300 mil, o prefeito falou, não posso fazer isso. E aí há uma duvidade, não estou culpando o comando da PM aqui também, não. A PM não precisa nem falar o órgão de extrema importância que é para a nossa cidade, como para todo o Estado. Uma das principais forças policiais que faz um grande trabalho com a nossa Guarda Civil e com a nossa Polícia Civil da cidade. Então, se esse erro, se isso é uma improbidade administrativa, vai ser apurado lá no judiciário. E se é apurado improbidade administrativa, poderá vir para cá para se votar politicamente contra ou a favor do prefeito. Hoje nós vamos fazer aqui, se abrir uma comissão processante, é meramente para votar politicamente, né? E aqui a lei não fala, nós não estamos tratando uma infração política administrativa a princípio. Nós estamos tratando uma improbidade administrativa. E eu acho que o Ministério Público estará lá para apurar isso. E assim o fará. Com relação a apurar, não tem mais o que apurar. É líquido certo, está claro. Não utilizou, alugou-se um prédio e não utilizou o dele. São dois lados de verificar a coisa, é fato. Há pouco tempo nós fizemos uma CPI para tratar de contas públicas. E está em andamento essa CPI para tratar de contas públicas. E a oposição apresentou aqui fazer contas públicas, né, vereadora Flávia? Apresentou, foi criada a comissão, e aí saíram da comissão, porque supostamente, amanhã se for fazer a comissão processante, se vier 5 da situação da oposição, é capaz de sair também. Faço só como suposição, falo aqui como analogia, como ocorreu na CPI. E lá na CPI das contas públicas, pode se apurar talvez esse fato, vai estar relacionado. Os membros da CPI que fazem parte da Economia e Organização poderão pedir lá, cadê aqui? Os valores foram pagos. Vamos utilizar, vamos verificar, e aí saía o julgamento, sem dúvida nenhuma. Então, fato é, e até acho que a PM tem que vir também, e eu já até falando para o prefeito tem que talvez entrar até com uma ação contra o Estado, para rever esse valor, pois foi alugado. De fato, a lei está aqui, como bem ressaltou o vereador Edson e o vereador Florentino, a lei fala que ao município, o decreto 36763, compete ao município fornecer para o uso da Secretaria de Segurança Pública, mediante instrumento próprio, imóvel em perfeitas condições, em 60 dias. Para a Prefeitura estava em perfeitas condições. O comando da PM não deixou entrar porque falou que não estava em perfeitas condições. Esse foi um grande problema. Há falhas administrativas? Há. Então, são situações, tem que se ponderar, verificar. Gasto público, dinheiro público não é para se jogar fora, isso é fato. Né? Tem que se apurar, mas vir aqui condenar nesse momento... Não... Mais algum vereador? Pelas palavras, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Ana Genesini. Mais uma vez, boa noite. Vereador Rodrigo Paixão. Tanto participei da CPI, que a CPI do material didático da editora Múltipla, da época do Calu Donato, que tem mais ou menos 8 ou 9 anos, estou acompanhando o andamento dela. Em setembro de 2017, já está no Supremo Tribunal da Justiça. E em setembro agora de 2017, as pessoas que fazem parte dessa comissão processante, o ex-prefeito, secretária de administração, secretária de educação, enfim, eles entraram com uma solicitação de desbloqueio de bens junto ao Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça negou a ordem do desbloqueio
e agora está no Supremo Tribunal de Justiça. Então, está caminhando, o Ministério da Educação também está com processo ainda em aberto, o Tribunal de Contas também condenou, enfim. Então, você vê que a gente faz um trabalho na casa e também tem a questão do desdobramento, do acompanhamento. E não tem problema nenhum em votar essa comissão processante. Vereador Edson PC disse que até procurou vereadores para conversar, assessores, enfim, mas não telefonou, né? Ele fala que quer conversar, de repente ele não encontra ninguém, mas ele também não pega o telefone para ligar, porque se você não encontra comigo, pessoalmente, pelo menos por telefone, você consegue falar. Mas independente de votar, de pedir o voto ou não, eu vou ser bem independente. Eu tenho sido, afinal de contas, nesta casa, bem independente. Nem a lado A e nem a lado B. Eu tenho feito aquilo que efetivamente acho que devo fazer. Então, só para já deixar claro o meu posicionamento, não sei quantos votos terão a favor nem ou contra, porque não conversei nem com o lado A e também nem com o lado B, mas o meu voto vai de apoio à comissão. Muito obrigada, senhor presidente. Mais algum vereador? Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Marcos Ferraz. Senhor presidente, senhores vereadores, a todos presentes, novamente, muito boa noite. Senhor presidente, respeitando a opinião e o posicionamento de cada vereador, vou expor aqui o meu ponto de vista e o meu voto. Senhor presidente, nós estamos falando aqui nessa noite basicamente de um tema que eu acho de suma importância para o município, que é segurança pública. É um dos 3 pilares básicos, juntamente com educação e saúde. Segurança pública foi aqui palco de muito debate, inclusive nessa legislatura, em outras também, dada a sua importância, né? Nós, aqui, muitos já reclamamos da segurança pública de Vinhedo, embora os números, todos os dados estatísticos mostram que dentro do Estado nós temos uma condição muito privilegiada, mas existem, claro, momentos onde os problemas afloram, existem algumas críticas cabíveis, sim, mas comparativamente com outras cidades e dentro da análise do Estado de São Paulo, é difícil até quando a gente vai, vereador que já foi até a Secretaria de Segurança Pública do Estado, solicitar aumento de efetivo, tudo, e eles nos mostram os números que colocam Vinhedo entre as melhores cidades em segurança pública. Isso é fato, é só pegar os números da segurança pública do Estado. E é isso que eles tomam com base quando a gente clamar. Não quer dizer que não tenha problema, é óbvio, todos sabemos. Mas compare com os outros municípios e a gente vai ver. Para melhorar a segurança pública do município, a gente precisa de homens. Existe um caminho que é de ampliar o efetivo da guarda, e todos nós sabemos quanto custa um guarda municipal, entre salários e todos os demais encargos. O que se propôs a pagar nesse contrato, dá menos que o salário mais encargos de 2 homens da Guarda Municipal, por exemplo. E por outro lado, a gente tendo, e a gente todos sabem disso, um prédio adequado, em condições salubres, que é o mínimo que se exige, porque o prédio hoje, quem não conhece, convido a ir lá conhecer, vai ver as condições do prédio atual da PM. Não há nem condições razoáveis de salubridade. E daí quando a gente reclama que a PM, pelos próprios números do governo do Estado, deveria ter 50% a mais de homens no município, isso é fato, o que eles alegam? Isso vem desde lá de trás. Há mais de 15 anos, quando fui vereador nessa casa, já vi esse pedido, já vi essa discussão, tanto que o decreto que autoriza o município a fazer esse convênio com o governo do Estado para um prédio próprio é de 98. E na época deu 60 dias e não foi cumprido, né? Portanto, o decreto existe.
Ele só não foi cumprido o prazo na época. Mas para ver como essa discussão é antiga. Então, é clara a necessidade de um prédio adequado, até para que a gente, para o bem do município, para que a gente possa reivindicar mais homens, e eles não tenham sempre esse discurso que o local atual não comporta, não é compatível, não tem condições mínimas. Isso é um pedido antigo, inclusive de vereadores, quantas vezes nessa casa fizeram essa solicitação. Daí, quando o executivo finalmente vai lá, conversa, se reúne, ok, vamos buscar um prédio adequado. Pesquisa, o próprio vereador Paulinho acompanhou o processo, eu não estava nessa casa na época, outros vereadores também pesquisam vários prédios, até que junto, PM em consenso decide, escolhe-se um prédio, que a PM julga em condições adequadas. O município faz a locação desse prédio. Depois de feita a locação desse prédio, vem o comando regional da PM e exige uma reforma que, segundo dados, iria passar de R$300 mil. Agora veja, se o município não aloca, critica se o prefeito ter alocado um prédio adequado para a PM, e com isso não vem mais homens, que não está investindo em segurança. Se faz a alocação de acordo com o que a PM pede, e depois a PM não se muda para o prédio, a culpa também é do prefeito. Se ele faz a reforma que a PM pediu, está se gastando muito dinheiro público com a reforma. Vai se fazer o quê, então? Vai se fazer o quê? Se existe um responsável nesse caso, é o governo do Estado. Então, acho que o que tem, sim, que o prefeito fazer é acionar o governo do Estado para que ele restitua isso. Porque o município já está sendo onerado demais com diversos prédios. É prédio do fórum, é prédio da prefeitura. E agora, mais esse caso, que se responsabilize quem é responsável de fato. Obrigado, boa noite a todos. Mais algum vereador? Com a palavra, o vereador Rubens Nunes. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, vereadoras. Eu acho que o debate ali é interessante. E aqui nós estamos discutindo a segurança pública do nosso município, onde é investido o dinheiro público. Eu respeito a posição de cada vereador, eu acho que cada um fez uma colocação importante. Eu não vou discutir aqui a questão do prédio A ou B, porque eu falei já antes de entrar em votação, mas eu fiz questão de vir até aqui, até vereador Marcos. Até porque talvez alguns vereadores não entendem que isso aqui está passando ao vivo no Facebook e fica filmando a fala do vereador. O que eu falo aqui é público. E a minha posição é a minha posição. Eu vou votar sempre o que eu acho. Eu não viria nenhum problema em aprovar o pedido do vereador. Nenhum. Mas eu cheguei aqui, o vereador já entrou no Ministério Público, não veio falar, a vereadora Ana colocou bem, não custa você ligar, não custa você debater, mas também ser aberta a sugestões, porque não adianta eu debater com você e você ter que só concordar comigo, que aí também não vejo resultado. O Ministério Público já deu 15 dias para o prefeito apresentar o que aconteceu em documentação e tudo, e essa casa vai saber. Por meu entendimento, por esse documento, eu reprovo o pedido do vereador, é minha decisão. Mais algum vereador? Peço a palavra. Com a palavra, a vereadora Flávia Bittar. Boa noite a todos. Eu concordo extremamente com o vereador Rubens Nunes e com a vereadora Ana Genesini, no sentido que ninguém aqui na casa foi procurado para debater o que estava acontecendo. Aí eu vou responder o que você comentou, vereador PC. Primeiro que esse pedido aqui, não sei qual advogado fez, não tem absolutamente prova de nada aqui. Quem vai selecionar as provas é o Ministério Público. Se você não tivesse entrado no Ministério Público, a CPI poderia ser por aqui. Toda vez que eu puder subir aqui e falar sobre demagogia política, eu vou subir. Porque eu tive no PDT numa reunião na sexta-feira, onde nós concordamos que iríamos trabalhar junto. No outro dia, estava sofrendo ataques nas redes sociais. Então, isso para mim é demagogia. CPI, você foi o primeiro que saiu da CPI. Não quis participar. Ah, não tem gente suficiente do jeito que eu quero aqui dentro, então eu não vou participar da CPI. Isso está virando
uma brincadeira dentro do Legislativo e eu não vou aceitar isso, porque isso é demagogia política. Então, era só para deixar muito claro isso, porque a hora que tiver um trabalho sério e realmente a gente precisar fazer uma CPI, não tiver no Ministério Público um pedido, para mim, sem nexo nenhum, porque não tem prova, não tem contrato, não tem absolutamente nada aqui, aí vocês podem contar comigo. Mais algum vereador? Não havendo mais manifestação de vereadores, consulto o plenário sobre o recebimento ou rejeição, acatamento ou não acatamento. Solicito ao primeiro secretário que proceda a chamar os vereadores para a votação nominal. Tanto faz. Mais uma vez. Aprovo ou rejeito, ou acato e não acato. Vereadora Ana Genesini. Aprovo. Vereador Carlos Florentino. Reprovo. Vereador Edugelme. Aprovo. Vereadora Flávia Bittar. Reprovo. Vereador Márcio Melli. Reprovo. Vereador Marcos Ferraz. Reprovo. Vereador Paulinho Palmeira. Reprovo. Vereador Rodrigo Paixão. Aprovo. Vereador Rubens Nunes. Reprovo. Vereador Rui Macaxeira. Reprovo. Vereador Sandro Rebeca. Aprovo. Senhor presidente, foram 7 pela rejeição e 4 pela aprovação. Portanto, está rejeitado por 7 votos favoráveis, 5 contrários, recebimento... 4 contrários. Recebimento da denúncia. Senhor presidente, eu gostaria de justificar meu voto. Não tem justificativa, presidente. Portanto, rejeitada e arquive-se a referida denúncia. Próximo.